Recebendo mais uma vez a doutora Liliane Oprama, nutróloga, e doutora Graziela Cunhel, ginecologista especialista em reprodução humana. Bem-vindas. Obrigada. Já vamos Obrigada. tocar no nosso assunto de saúde íntima pós 40, 40 mais. Mas antes a gente preparou um VT de abertura muito bonito, até pra gente falar desse alerta do Setembro em Flor. Dá uma olhada. De acordo com estimativas do Instituto Nacional de Câncer, o Brasil deve registrar em 2025 mais de 17 mil casos de câncer de colo de útero e mais de 7 mil novos casos de câncer de ovário. A campanha Setembro em Flor, idealizada pelo Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos, EVA, tem por objetivo promover a informação e conscientização, especialmente na prevenção e diagnóstico precoce das principais doenças ginecológicas. Isso é importante porque após os 40 anos é normal que ocorram alterações hormonais que vão impactar diretamente na saúde íntima e no corpo feminino, sendo o acompanhamento médico essencial para garantir o diagnóstico precoce e os cuidados nessa fase. Tá aí, a gente tem que estar realmente atento a todos os exames, por isso a gente vai falar também a respeito disso, o que a gente não pode deixar passar mesmo quando a gente entra nessa fase. Mas para começar com a doutora Liliane. Doutora, me conta, quando a gente fala um pouquinho de saúde íntima, qual é a primeira mudança que a gente sente quando a gente começa a entrar nessa fase? O que de fato a menopausa traz nesse sentido? O que acontece muito, até por conta da queda dos hormônios, principalmente do estradiol, é um afinamento. Do mesmo jeito que aquela mulher percebe, às vezes, o rosto mais fino, o lábio também mais fino, isso acontece na saúde íntima também. E se não fosse somente a questão estética, que algumas começam a se incomodar, existe uma questão importante, porque esse epitélio mais fininho fica mais predisposto a uma série de infecções, inflamações. E para isso é importante a gente entender que o tratamento ele tem que ser sistêmico e também pode ser feito local, para que essa mulher ela não sinta o ressecamento também vaginal durante as suas relações, para que ela não tenha nenhum tipo de desconforto, aquela sensação que só quem já passou pela baixa do hormônio sabe o que eu estou falando. Entendi. Então tem muita coisa para ser feita sobre isso. Já vamos falar de suplementação, mas eu queria te perguntar se na prática, no consultório, acontece exatamente dessa forma, porque eu acho que muitas mulheres começam a manifestar algumas queixas e alguns sintomas, mas elas têm um pouquinho de vergonha e receio de levar às vezes para o consultório, não tem, doutora? Tem, e principalmente quando a mulher está perto dos 40, 41, 42, ela ainda acha que ela não está com as alterações, né, que a gente chama do climatério, que é até o antes da menopausa, né? A menopausa ela é uma data, então os sintomas começam muito antes, às vezes até 10 anos antes. Olha isso. Então muitas não se atentam, que é aquele sintoma, aquele cansaço, aquela memória que já está falhando, podem já ser alguns sinais das alterações hormonais que vai nos acompanhar aí no pós-40. E tem um impacto na vida dessa mulher, pensando na questão sistêmica que a doutora Liliane falou, mas também nas relações, no casamento, na relação sexual, porque vai mudar, né? Aumenta até um ressecamento vaginal que a gente tem que se preocupar, né, doutora? Sim, o ressecamento vaginal, ele muitas vezes vai surgir aí quando ela está com uma queda estrogênica já maior, né? Mas sim, muitas já sentem uma diminuição de libido, um ressecamento que pode causar até dor. E aí ela começa a evitar e isso vai só virando uma bola de neve, piorando, porque também afeta o lado emocional, o relacionamento. Então, acaba tendo muitas interferências como um todo na vida daquela mulher. Tem que levar a queixa para o consultório. Doutora Liliane sempre diz isso, né? Sem dúvida, é melhor levar a queixa para o consultório do que ficar inventando queixa para o marido para poder fugir da rota. Verdade, a dor de cabeça. A dor de cabeça que dura a semana a dor de toda. cabeça foi ontem, hoje vai ser a dor no ouvido. No ouvido, me estressei. Ai, olha, estou com sono.
E nesse caso, e nesse ponto até, vamos falar da questão até da alimentação. A alimentação vai influenciar esta mudança dessa estrutura íntima? Sem dúvida que uma alimentação saudável, e a gente está falando disso uma vida inteira, não é a pessoa que agora entrou nisso e agora quero mudar do dia para a noite vai colher um resultado. Não, uma vida toda de cuidado, de escolhas de alimentos naturais, com menos inflamação, então um corpo menos inflamado, menos sujeito a qualquer tipo de desbalanço. Entendi. Então faz diferença. Por que algumas mulheres 10 anos antes já sentem e outras passam às vezes até pelo período e não sentem? Porque que coisa, né? Existe uma questão da individualidade e o próprio estilo de vida de cada uma, né? Uhum. É aquilo que eu escolho fazer, o que eu escolho não fazer também. E quando a gente fala dos grupos alimentares, daqui a pouquinho a gente vai falar de forma bem específica, mas aqui a gente só tem coisa boa, né? Só E é a indicação, coisa boa. né? E uma primeira ali, contraindicação que vocês acham que nessa fase da vida pode prejudicar. Podem falar as duas aí quando a gente fala de alimentação. Olha, Pode falar. excesso de álcool, né? Então, substâncias tóxicas, muitos ultraprocessados. Então, a gente sabe que isso realmente vai ser ruim em todas as fases, mas nessa fase da vida, principalmente. Porque a gente consegue ter muitas vitaminas, então, muitos minerais com um alimento saudável, com alimento de verdade, né? E isso, muitas vezes, até alivia alguns sintomas naquela paciente que tem os sintomas mais leves. Ela pode ter um alívio dos sintomas também, com uma alimentação balanceada e atividade física, os pilares, exato, os pilares de um estilo de vida mais saudável. E você, doutora? É interessante porque ela falou do álcool, e o álcool ele altera totalmente o metabolismo dos estrogênios. Porque temos estrogênios do bem e tem uns que não são tão do bem. Mas quando a pessoa bebe, ela passa a converter mais esses que não são tão do bem. E aí, até o vinhozinho, doutora? O vinhozinho ainda tem um benefício, porque de um lado o álcool desconverte a coisa, mas o resveratrol atua nessa parte consertando. Entendi. Agora, pessoal da cerveja, que me desculpe, não tem negociação. 40 a mais, cervejinha, então, melhor ficar distante. Melhor ficar distante. Olha, e açúcar? A gente fala tanto do açúcar aqui, ele vai ter um impacto também? Sem dúvida, o açúcar é extremamente inflamatório. Aliás, quando a gente pensa, se a gente for falar, eu não sei esse termo, né, uma prevenção alimentar para o câncer, a gente tem que lembrar que o açúcar é o alimento do câncer. O açúcar piora a questão da resistência insulínica e isso também predispõe as nossas células a mudanças que a gente não quer que elas aconteçam. Que elas fiquem sempre boas e nunca vão para um caminho ruim. Que coisa, né? E fala um pouco a respeito disso, né? Já assisti alguns vídeos e, enfim, quando a gente relaciona a questão do câncer até com o açúcar, que é o que alimenta e tal. E aí, eu vi até um vídeo recentemente de um médico oncologista falando, puxa, por que os oncologistas não tocam nesse assunto, muitas vezes, não estou dizendo que todos, mas alguns, muitos, com o seu paciente, de mostrar que realmente a retirada vai trazer um benefício. Sem dúvida. Porque, claro, tem todo um tratamento que deve ser feito de forma muito bem feita, orientada, indicação. Mas se a gente está falando que a base é o que a gente ingere... Você quer a resposta? Não é? Diga, doutora. Por que os oncologistas... e eu falo porque eu também me formei numa faculdade de medicina e juro para você, em 6 anos eu não tive sequer uma aula sobre nutrição, sobre alimentação, sobre o entendimento desses nutrientes. Então, a medicina que a gente aprende é uma medicina do foco em doença, é a medicina do medicamento, é do remédio. É como se todo esse resto, toda essa questão do estilo de vida, isso não fosse impactante. Entendi. E aí, claro, você não vai falar algo qual você não aprendeu e não tem embasamento sobre, né? Eu falo, por isso que você bonita ajuda e muito. E é sempre fantástico. Bom, a gente já tem perguntinha, certo? Na tela quem escreveu pra gente, olha lá. Rose, obrigada, um beijo. O uso do óleo de coco ajuda no ressecamento vaginal? Teria algum outro óleo? Digam. Ajuda. Eu sempre gosto de falar que assim, as substâncias mais naturais, óleo de coco, principalmente para a vulva, que é a parte externa, ajuda bastante. A parte vaginal, que é a parte interna, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com as coisas que a gente acaba colocando, porque pode mudar o pH, pode mudar as bactérias naturais que a gente tem nessa região e até às vezes
acabar tendo uma secreção vaginal alterada. Então, para a vagina, é melhor usar os hidratantes vaginais, que são mais recomendados, mas para a vulva, que é a parte externa, que é aquela nossa pele um pouquinho mais grossa, o óleo de coco é excelente. É excelente para hidratar a pele. E sistemicamente falando, tem como ajudar? Sistemicamente, o óleo de coco é riquíssimo, né? Em vários ativos aí que melhoram essa questão da inflamação, tem efeito na nossa seleção, tanto para a via do ácido araquidônico, que é a questão mais inflamatória, quanto para uma via mais anti-inflamatória. Tá. Não só o óleo de coco, mas ômega 3, alguns outros que a gente vai falar. É isso. Meninas, a gente se encontra daqui a pouquinho, combinado? Tem muita suplementação, a doutora Eliane sempre nos mostra, tem muitos alimentos e ainda vamos falar de todos os exames, o check-up desta mulher 40+, que é importantíssimo, né? Lembrei da doutora Liliane. Você gosta de Ora Pronovis, não gosta? A gente já falou tanto de Ora Pronovis aqui. Com porque certeza. Tem muita proteína, não é isso? Muita, e eu vou te falar que eu falava disso há 15 anos atrás. Exatamente. E hoje tá em tudo, né? Você tem cápsula com ela já desidratada, todos os formatos possíveis. Gente, e a própria folhinha, né? Vocês viram? É só você ter a plantação. Aí, você arranca a folhinha, higieniza, corta e faz um pesto. Olha que maravilhoso. Faz um suco verde. Então, um suco verde que a doutora também adora, né? Adoro. E bom, estávamos aqui no nosso papo. Daqui a pouquinho tem mais perguntinhas do público no @VocêBonitaTV hoje, entendendo o que muda na saúde íntima da mulher no pós-40. A gente sabe que essas questões, e até pensando nos sintomas, a gente não tem que esperar também ter sintomas para fazer a consulta, para ter o check-up. Então, doutora, qual seria o check-up ideal, o que não pode faltar para as mulheres nesse momento? Na verdade, a mulher já está muito acostumada, né, a fazer o check-up ginecológico. Todo ano a gente tem o costume de passar com o ginecologista. Mas a partir dos 40 anos é muito importante essa frequência, principalmente por causa do cuidado das mamas. A gente aumenta o risco, né, do câncer de mama, então a gente precisa fazer o rastreio, que é com a mamografia. Então esse é um exame essencial pós 40 anos. Né, a gente também acaba pedindo ultrassom transvaginal para avaliar o útero, o ovário, o preventivo, que é aquela citologia que a gente acaba pegando do raspado da secreção vaginal e do colo do útero para investigar lesões do HPV, que também é um vírus que aumenta muito a frequência do câncer de colo de útero, né? E ele está muito relacionado aí, a maioria da população sexualmente ativa, 70% a gente sabe em alguns trabalhos mostram, que já teve contato com esse vírus. Então, a gente tem que fazer o rastreio. Na verdade, a consulta e o check-up ginecológico é para a gente rastrear, para tentar pegar ao menor sinal de alguma alteração e poder tratar a tempo para evitar as piores consequências. E, em geral, anual, mas para algumas mulheres, talvez mais de uma vez no ano. Sim, a depender da alteração ou do achado do exame, às vezes ela precisa passar a cada 6 meses, enfim, 3 meses, mas de uma forma geral, como um check-up de rotina, uma vez por ano. Também é importante a gente começar a avaliar a qualidade dos ossos após os 40 anos também, porque também temos, devido à queda do estrogênio, uma piora da nossa qualidade óssea, da nossa massa muscular. Então, esses exames também começam a entrar na rotina da mulher. Tá certo. Doutora Liliane, se você quiser falar sobre os exames também, e vamos falar sobre os seus suplementos de hoje. Vamos. Bom, densitometria que ela acabou de citar, assim, indiscutível. Lembrando que a densitometria, ela faz a parte óssea e faz também a parte de composição corporal, que é algo que muda. Às vezes a mulher fala, eu tenho o mesmo peso, mas a gordura é diferente. Porque basicamente ela tem talvez o mesmo peso de uma década atrás, porém com mais gordura, menos massa muscular. Entendi. O que também, perdendo a massa muscular, predispõe a um enfraquecimento dos ossos, que por sua vez a gente tem que fazer a reposição, tratar com o que precisa, dosar vitamina D, olhar para o hormônio, mas principalmente fazer exercício, cada vez mais exercício de força. Para que esse osso seja estimulado. Entendi. Então, uma boa análise bioquímica, o hormônio, vitaminas, minerais, alguns de imagem, como ela citou. E a densitometria é fácil?
É um exame simples. Simples, né? Fácil, diferente de uma ressonância, de uma tomografia, que às vezes a pessoa ela tem um medo, uma paura daquela questão de ficar fechado. A densitometria não é tranquila, é quase que como uma bioimpedância, só que deitado. Olha só, gente, é interessante falar isso, porque eu sei que tem muitos exames que a gente realmente vai empurrando, porque tem um certo receio, que não devemos, a colono, né? É um dos colono que as mulheres empurram, homens também empurram. E a gente sabe que é importante também fazer de uma forma preventiva. E assim, a questão é que as pessoas têm receio do momento do exame. Mas eu falo, o momento não é o problema é o preparo. Porque você tem que soltar tudo, porque o exame ninguém nunca lembrou até hoje. É verdade. Porque você é sedado. Nossa, eu só lembro de chegar e lembro de ir embora. Tem gente que gosta, que fala que é um soninho muito bom, que volta relaxada. E fala, ai, dormi, que gostoso. Então, pois é importante que a gente toque nessa tecla, que a gente bata nisso. A gente sabe que o SUS também tem hoje à disposição todos os exames. Claro, a gente sabe da fila e etc. Mas que são exames de direito, certo? Sim. As pessoas têm o direito de fazer. Vou colocar a perguntinha do público, olha lá quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Érica, um beijo. O endométrio mais fino pode estar relacionado com o climatério e menopausa? Sim, e deve estar fino nessa fase. Então, pós-menopausa, quando a gente para de ter os ciclos menstruais, ele precisa estar fino. Isso, na verdade, é uma forma até de proteção. Quando a gente pensa na terapia de reposição hormonal, é muito importante a gente, além de dar, por exemplo, o estrogênio, que é o principal hormônio aí para a saúde feminina, a gente também, nas pacientes que têm útero, conseguir fazer uma proteção com, por exemplo, progesterona, para evitar com que esse endométrio cresça e tenha risco aí, por exemplo, de um câncer de endométrio. Então, sim, no climatério, menopausa, o endométrio tem que estar mais fino. Você sabe que isso que ela fala é muito verdade. E até a paciente que não tem útero e que não era padrão você repor a progesterona, agora percebe que a progesterona ela tem uma ação principalmente na qualidade do sono. Então, mesmo às vezes a mulher não tendo o útero, tão importante quanto o estrogênio é a progesterona. Olha que legal essa dica. Para que não faça aquela dominância estrogênica, né? O que está por trás quando a gente fala das doenças, né, nessa área da doutora? É principalmente essa predominância estrogênica. Então, tem a gente várias precisa, doenças que são, né? Sim, endometriose, os miomas, questões mamárias. O próprio câncer de endométrio. Tudo isso. Então, quando a gente fala de equilibrar os hormônios, não é fazer meia reposição. É repõe com aquilo para ficar igual a quando a gente tinha 25, 30 anos. E eu queria aproveitar e falar de uma questão, quando a gente fala agora da mamografia, o que é muito importante. Recentemente a gente tem acompanhado Val Marchiori, que já esteve aqui várias vezes, né? Mandei mensagem para ela, tá todo mundo rezando, orando, e estamos com ela. E ela deixou um recado muito importante para a gente não ter medo de fazer a mamografia. E eu vou além nesse recado que eu vou dar. Quando você fizer a sua mamografia, quando eu fiz a primeira vez, eu me assustei, porque pediram para eu refazer. E aí quando fala assim, meu Deus, refazer, aí você já fica criando alguma coisa. Então, saibam que é normal, gente. Podem pedir para refazer e não tem nada a ver. Às vezes é uma mama mais densa, uma mama mais difícil, e aí você tem que refazer. Então, dizer ali na hora, olha, precisamos refazer, não significa nada. Tá bom? Queria deixar esse recado para todo mundo, porque eu passei por isso. Fiquei apavorada. E depois que eu entendi, não, tá tudo certo, tem que refazer, porque depende, é individual, né? Sim. Até pelo tamanho da mama, tudo isso, né, doutora? Sim. Tá certo. Perguntinha do público, olha lá. Gisele, dá um beijo. A doutora diz que para ficar longe da cerveja, o uso da levedura de cerveja também não é aconselhado? Na verdade, a levedura de cerveja é um excelente suplemento, totalmente diferente, porque quando a gente fala cerveja, que a cerveja tem a questão do álcool, do glúten, do que acompanha a cerveja, porque não é só cerveja, é tudo aquilo que vem junto. E essa pauta hoje, cabe nós falarmos sobre as pessoas entenderem o papel dos embutidos, das carnes processadas, que eles são ricos em nitratos. Isso predispõe a pessoa a ter, se ela tiver alguma genética, alguma condição favorável para o câncer. Então, sempre que pensar, ai meu Deus, eu estou pecando com a cerveja, não precisa pecar também com salaminho. Entendi. Não precisa pecar também com essas outras coisas. E até com as friturinhas. É um pecado por vez. E tem a cerveja sem glúten, tem a cerveja leve. Tem. Então, assim, quando a gente fala chopp, cerveja geral,
ok. É que é diferente do vinho, que foi a nossa comparação, porque tem o álcool, mas tem o resveratrol. Mas tem o resveratrol sozinho, tá? Aqui. Tem o não resveratrol. Não precisa usar a desculpa do vinho, tipo eu, não. Dá para tomar o resveratrol. Aqui a gente tem um outro suplemento também muito utilizado, que é indol 3-carbinol, muito presente aqui, ó, nos crucíferos, né? No brócolis, couve-flor. O que ele faz? Ele transforma nessa outra suplementação, que é o... Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Esse é o chá verde. Esse é o chá verde. Então esse aqui é o dindol metano. Então, o indol 3-carbinol no nosso organismo converte em dindol metano, e essa que também pode ser suplementado sozinho, tá? E essa é uma suplementação para impedir aquela conversão para os estrogênios ruins. Ah, entendi. Naturalmente. Naturalmente. Porque eles podem... Porque quando você fala dessa questão estrogênica, diga se eu estou errada, que eu já pensei em outra coisa. Quando algumas pessoas precisam repor o DHEA, dependendo dessa composição individual, o DHEA, ao invés de virar testosterona, ele pode virar estrogênio. É isso que as pessoas precisam entender. Isso? Porque no nosso corpo, se eu suplemento isso, e eu quero que ele fique isso, somente isso, sem virar outra coisa, eu tenho que mexer no meu estilo de vida. Por exemplo, esse aqui eu quero que se transforme nesse. Porque às vezes você acha esse como suplemento e não acha esse. Esse é o ativo. As substâncias, os hormônios, os nutrientes, eles não estão inertes dentro do nosso corpo. Entendi. Eles estão ali podendo convergir para inúmeras, infinitas possibilidades. E a gente quer que ela continue sendo aquilo que a gente suplementou. Então, por isso, uma indicação muito bem feita, né? Precisa de indicação para o uso desses suplementos. E não é somente usar gelzinho, é mudar o estilo de vida, é um conjunto. Eu vou fazer reposição hormonal. Tá bom, mas você está mexendo no teu sono também, você está se exercitando, mexendo na alimentação. Então, é o combo completo e ainda assim tá difícil. E ainda assim tá difícil. Nós estamos aqui, gente, firmes e fortes. Com as melhores informações. Tem perguntinha do público na tela. Obrigada, Mônica. Um beijo. Ardência vaginal após relação sexual. O que fazer para melhorar? Sempre acho que estou com infecção urinária. Mônica, é muito importante ser avaliada, né? Para a gente ver se precisa seria uma indicação de uma reposição hormonal. Tanto sistêmica, obviamente, a gente precisa avaliar os fatores de risco individuais, mas às vezes uma reposição hormonal local, isso é possível também, diminui muito os sintomas, às vezes, dessa irritação, essa sensação de infecção urinária, que a gente chama de disúria, né? Isso pode ser sim por causa do atrito da relação sexual. E hoje em dia, mesmo para os pacientes que não podem fazer reposição hormonal, eu tive câncer de mama, ou por algum outro motivo, né, que contraindique a terapia de reposição hormonal, nós temos as energias. Hoje a gente tem no mercado laser, radiofrequência, que a gente pode usar na região íntima e melhora muito a composição da mucosa vaginal, então diminui essas ardências, as dores, melhora a lubrificação, melhora inclusive a sensação da mulher aí durante a relação sexual, podendo melhorar até o orgasmo. Então, assim... É um rejuvenescimento. É muito bom, exatamente, porque acaba devolvendo, aí eu falo que devolve a água, devolve saúde para essa região. Né? Colágeno, então, colágeno em cima e colágeno embaixo. Devolve os aninhos que foram, né? É importante. Aquela cadeira, a gente trouxe uma vez, a cadeira também Sim, ajuda. Ajuda Dr. Arnold. Para fortalecer. Aquela cadeira aqui do peito. Que tem porque mexe a questão do períneo também, da bexiga também, porque ainda tem a questão da continência. Da continência. Tudo isso é importante. É muito importante. E sabe o que eu me lembrei agora também, meninas? Eu sei que muitas vezes é um assunto, às vezes, dentro da área médica, que alguns médicos gostam, outros não, então fiquem à vontade para falar ou não, mas aqui a gente fala abertamente. A ozonioterapia, né, tem suas indicações quando a gente fala de infecção urinária, e eu acho interessante, assim, né, dependendo do profissional, enfim. Hoje é uma recentemente, e esse posicionamento dos médicos era muito por conta de o nosso órgão, né, fiscalizador, não liberar a ozonioterapia, mas como nós tivemos esse avanço, e aí não somente os outros profissionais de saúde, mas o médico também pode, é um excelente tratamento não é, doutora? Para inúmeras condições físicas sem efeitos colaterais. Eu acho que vale a gente comentar aqui, né? Porque o público precisa ganhar toda a informação e ter ali a livre escolha de
procurar, né? Eu acho que um pouquinho de tudo, gente, é o que dá certo, é o equilíbrio, não é verdade? É isso. Mas, ó, lembrem-se disso, essa é a alimentação, os exames, o check-up e sempre passar em consulta pra gente ter a melhor orientação. Agradeço, meninas. Obrigada. Ai, Obrigada. papo de menina, de mulher é bom, né? Bom demais. É bom a gente sempre sair assim com mais autoestima, não é? Quando você fala, não, eu sei, isso dá pra ser feito, isso dá pra ser feito, vou marcar meus exames, a gente sai sempre melhor. Vou agradecer nossa nutróloga, a doutora Liliane Opperman, que tá com a gente quinzenalmente nesse quadro, Mulheres 40 ou mais. Você vai lá no Instagram dela, que é o @doutora por extenso. Escreve a palavra doutora Liliane nas redes sociais. E doutora Graziella, @doutora abreviado, Graziella com Z. Eu vou soletrar o sobrenome. Canheo, é CANHEO. Lá nas redes sociais também. Obrigada, meninas. Que papo...